Você sabe como o oxigênio forma a camada de ozônio? E por que somente 21% da atmosfera é composta por ele, o gás oxigênio? Calma, meus amigos. Se você não sabe, é porque você precisa conhecer o ciclo do oxigênio. E isso nós vamos aprender agora. Antes mesmo de conhecer o ciclo do oxigênio, precisamos conhecer um pouco mais sobre esse elemento. O átomo de oxigênio. Ele não participa apenas da composição da água e do gás carbônico. Ele também está presente nos inúmeros compostos orgânicos e também nos inorgânicos, quando formam os óxidos através do ferro. Na atmosfera e na litosfera, por exemplo, ele é encontrado também sob a forma de substância simples pura, o gás oxigênio, o O2. E sabe como esse gás é liberado na atmosfera, meus amigos? Sim, pelos organismos fotossintetizantes, que acontece pela respiração de vários seres. O ciclo do oxigênio, assim como o ciclo do carbono, depende muito desses dois fatores, a fotossíntese e a respiração. A fotossíntese é feita pelos seres clorofilados, como as plantas, as algas e as cianobactérias também. Para fazer isso, elas dependem da energia solar. Já a respiração é um processo realizado continuamente pelos seres aeróbios, aqueles mesmos que dependem do oxigênio para obter energia. Enquanto as plantas liberam oxigênio para nós humanos, liberamos o gás carbônico para elas, as plantas. Assim, o gás oxigênio é produzido durante a construção das moléculas orgânicas em uma determinada fase da fotossíntese e é consumida quando essas moléculas são oxidadas pela respiração ou pela combustão, a queima. Sim, a queima. E olha esse exemplo. Na queima de uma fogueira, o combustível é a madeira e o comburente é o oxigênio. Enquanto o combustível, que é a madeira, sofre a oxidação, o comburente, que é o oxigênio, sofre a redução. Essa reação é chamada de oxirredução. Isso pode explicar o fato de que a quantidade de oxigênio não possa subir muito acima dos 21% atual, pois o oxigênio é um elemento altamente comburente. Aí surge aquela pergunta: como é formado o ozônio da camada de ozônio? Muito interessante, né? Podemos começar a responder desta forma. Sabe o gás oxigênio, né? O O2. Através dele que a coisa começa. Na atmosfera, que se encontra a cerca de 30 km de altitude acima do nível do mar, encontra-se uma das formas de radiação emitida pelo Sol, que é chamada de radiação ultravioleta curta. E sabe o que ela faz com o gás oxigênio? Provoca a quebra da molécula de O2 em 2 átomos de oxigênio. E aí, sabe o que acontece, meus amigos? Cada átomo de oxigênio liberado pode reagir com uma molécula inteira de O2, com a ajuda de um agente catalisador. E essa união de um átomo de oxigênio mais 2 átomos de oxigênio, o O2, vai resultar em 3 átomos de oxigênio, o O3. Ele mesmo, o ozônio. Desta maneira, é formado o ozônio, meus amigos. A presença de ozônio na alta atmosfera é importantíssimo para a vida de todos os seres vivos. Sabe por quê, meus amigos? Porque forma a camada de ozônio. A camada que é formada pelo ozônio exerce um papel de filtro, que faz o bloqueio de outro tipo de radiação que é emitida pelo poderoso Sol, a radiação ultravioleta longa. E sabe o estrago que essa radiação pode causar? Pois veja isso. Esses são os raios ultravioletas longos. Esses raios são capazes de aumentar a taxa de mutação dos nossos genes, que é responsável pela causa, sabe de quê? O câncer de pele. O ozônio é muito importante lá nas camadas de cima da atmosfera, mas nem se atreva a descer para as camadas mais baixas não, viu, ozônio? Sabe por quê, meus amigos? Em baixas altitudes, o ozônio é considerado um poluente do ar. E aí, são só alguns problemas, viu? Olha aí, os problemas respiratórios, e ele causa também bastante irritação nos olhos. Mas quem é o responsável por potencializar a emissão de ozônio e causar todos esses problemas? Isso acontece principalmente pela liberação de gases como o óxido de nitrogênio e os hidrocarbonetos, que são liberados pelos escapamentos dos carros. Escapamentos dos carros, né? Nós humanos, que coisa, né? Já ouviram falar em destruição da camada de ozônio, né? Por causa deles, os CFCs, ou clorofluorcarbonos. Ou seja, são grupos de gases que são usados nas indústrias. E vai um destaque para esses aí, ó. O CF2Cl2 e o CFCl3.
Eles são compostos muito estáveis e que sobem lentamente para a atmosfera do ar. E lá em cima é que a destruição acontece. Veja isso. Sob a ação de raios ultravioletas, os CFCs liberam átomos de cloro, que reagem com o ozônio. Desta reação, o Cl, ou o cloro, mais o O3, o ozônio, é liberado o O2, gás oxigênio. Quanto mais CFCs na atmosfera reagindo com os raios ultravioletas, mais cloro é liberado, e mais cloro vai reagindo e destruindo o ozônio, entenderam? E sabe quem potencializa mais ainda esse ciclo? Pois olha isso, os aviões supersônicos. Aqueles mesmos que voam acima de 20 km de altitude. E nós mais uma vez causando problemas para o nosso planeta, né? Mas isso também pode acontecer de forma natural, meus amigos, através das erupções vulcânicas, por meio das cinzas desses vulcões. O ciclo do oxigênio é fundamental para a respiração de todos os seres vivos, em especial nós, os seres humanos, que absorvemos esse gás, e também as plantas, que liberam esse gás na atmosfera. Esse ciclo garante a realização da respiração das células, a realização dos processos de decomposição da matéria orgânica e das principais atividades do nosso planeta, meus amigos, que é a formação da camada de ozônio. Porque sem ela, não estaríamos aqui para contar essa história não. Para que esse ciclo funcione naturalmente, só precisamos fazer uma coisa: preservar. Esse é o ciclo do oxigênio e esse é mais um vídeo aqui do canal Ciências.